Olá, nobres amigos e iluminados leitores do blog do Gilson Eletricista. Estou aqui com o meu multímetro de trabalho diário, o Minipa ET 3880. Isso aqui é mais do que necessário para uso em instalações residencial. Ele mede tensão contínua, tensão alternada, frequência da rede, e aqui no amperímetro, na garra, você pode medir a corrente em circuitos alternados e em circuitos com corrente contínua. Não é qualquer um que faz isso não, hein, meu querido? Olha só, ele tem aqui, se eu segurar essa tecla aqui num ambiente um pouco escuro, ele tem um visor. Tá certo? 01. Aqui eu tenho como zerar totalmente. Ok? Mas essa ferramenta, como ele tem uma capacidade muito grande de medir correntes em até 1000 amperes, para ele medir correntes muito pequenas, abaixo de 1 ampere, meio ampere, 100 miliamperes, ele tem dificuldade, ele quase que indica 0. E como fazer para, utilizando, porque eu não tenho como selecionar uma escala de menores corrente, é corrente única, 1000. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma bobina para usar neste ou em outro qualquer aparelho. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um cabo, pode ser 1,5, 2,5, não tem problema, e vou formar uma bobina. Aqui na mão mesmo, tá? Eu deixo uma folga aqui, a minha bobina vai começar aqui. E eu vou dar 10 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 voltas, terminando aqui, tá certo? Então, esta aqui é a minha bobina. 10 voltas. Vou travá-la aqui. Essa aqui eu já vou até deixar ela já montada dentro da mochila, porque às vezes eu preciso medir correntes muito pequenas. E eu não ando com multímetros que meça correntes muito pequenas. O meu é esse aí. Ou é esse ou é nenhum. Então, o que fazer? Isso aqui eu também não sabia não, eu aprendi no grupo de eletricistas Teoria e Prática, do famoso eletricista Kurt Meister. Não sei se é essa a pronúncia correta dele, é lá do sul do Brasil, acho que é do Paraná, ou Rio Grande do Sul. Muito bem, aqui eu tenho a minha bobina. Então, quando eu colocar o amperímetro aqui, eu vou ler a corrente do circuito multiplicado por 10 vezes. Então, uma corrente de 100 miliamperes, ele já vai ler 1 ampere. Uma corrente de 5 amperes, ele vai ler 50 amperes. Então, eu vou ficar mais confortável de ler. Muito bem, confeccionada a minha bobina, aqui eu tenho fase, certo? Aqui neutro. Eu alimentei uma lâmpada com uma lâmpada de 8 watts LED, corrente baixíssima. Com esse amperímetro aqui, vamos ver antes da bobina. 0,1, 0,0, o aparelho já tem uma dificuldade de reconhecer essa corrente.
Tá certo? Já tem uma dificuldade. Já que na bobina, vamos ver, 1.3, 1.4, aqui ele já oscila na faixa de 1.3. Então, essa corrente aqui, ela foi multiplicada por 10. Então, a corrente dessa lâmpada, neste circuito, é de 0,13, aproximadamente, 0,13. Então, aqui eu consigo ler melhor essa corrente, essa variação de corrente. Tá certo? Já com esta outra lâmpada LED também, do mesmo fabricante Toshiba, porém de 9 watts. Vamos ver a corrente antes da bobina. Essa bateria aqui já está meio desgastada, hein? Eu preciso trocar essa bateria. Peraí, eu vou trocar essa bateria, só um instantinho. Agora sim, estou vendo aqui que essa bateria, a validade dela vai até dezembro de 2018, mas ela já está nas últimas, tá? Eu não vou esperar ela descarregar completamente, eu já vou colocar uma nova. Segunda-feira já passarei lá na loja Construicana e colocarei uma nova bateria Duracell, certo? Então, vamos ver aqui como é que a gente está. Bom, aqui eu tenho, com essa lâmpada de 9 watts, eu tenho um consumo antes da bobina de aproximadamente, vamos ver quanto, 0,1. O aparelho está com dificuldade de ler, porque a corrente é muito pequena. Vamos ver dentro da bobina. Olha aí, dentro da bobina, 1.6. 1.6, 1 ampere e 600 miliamperes. Significa, essa lâmpada, como é 9 watts, ela consome mais energia, mais corrente elétrica. Então, a corrente que ela consome, na verdade, não é essa. É 10 vezes menos, é 0,16 amperes. Tá certo? Agora estou aqui com uma outra ferramenta também da Minipa, o ET4080. Isso aqui é um watímetro. Ele mede kVA, kVAR, fator de potência, tensão, corrente. Ele mede tudo. Eu botei aqui em PF, mas PF não é prato feito não, é fator de potência em inglês. As pontas deverão estar conectadas, as pontas de prova, na mesma fase que você está medindo, né? Uma no neutro e a outra na fase que você vai querer medir. Aqui é monofásico, mas se fosse bi ou tripla, seria alternando a ponteira vermelha. Tá certo? Então aqui, nesse momento, eu tenho 125.9, isso aqui é True RMS, tá? Vou tirar aqui a minha lâmpada de teste. Continuo com meu 126.1, corrente 0, circuito está aberto, né? 0, fator de potência 0. Vou colocar a minha lâmpada LED de teste de 9 watts. Então vamos ver quanto é que ela vai medir antes da bobina. Antes da bobina,
ela não conseguiu ler a corrente porque é muito baixa, porque esse amperímetro aqui é para 1000 amperes. Ele nem sequer conseguiu ler. E também não conseguiu mostrar o fator de potência. Então agora eu vou colocar na bobina. Vamos lá, vai multiplicar por 10. Opa, agora eu já leio o fator de potência. O fator de potência é 0,678. É um fator de potência que ele está em mais ou menos 40% a menos do fator de potência 1, que seria uma lâmpada incandescente, uma carga resistiva. Então aqui, nessa situação, eu tenho energia ativa e reativa. Consumo está dando 1,1. Mas, na verdade, isso aqui é 10 vezes menos. Então, seria 0,11. Tá certo? O consumo em kVAR e kVA é tão baixo que ele não consegue ler. Dá 0 e 0. Mas se você colocar dessa forma aqui num quadro de distribuição de uma indústria, isso aqui é um KT3, então ele não é até 600 volts, ele não é adequado para uso em indústria, tá? Ele é mais indicado para uso residencial até 600 volts, tá? Por segurança, né? Não dá para você, principalmente, alimentar ele na tensão com 1000 volts, né? O aparelho vai estourar. Mas então, vamos ver o fator de potência daquela outra lâmpada. Essa aqui é de 8 watts. Aí o fator de potência, a potência dela é de 8 watts. Esse watímetro já não enxerga, mesmo dentro da bobina, hein? Isso aqui teria que ser uma bobina de 10, de 20, 30 voltas para conseguir aferir esse fator de potência. Tá certo? Uma carga muito pequena. Aí você pode também colocar 5 lâmpadas ou 10 lâmpadas em paralelo e medir o fator de potência do conjunto. Dividindo por 5 ou por 10, você vai ter o fator de potência individual de cada lâmpada. Porque cada fabricante diz que o fator de potência é 0,8, 0,9, mas quando você vai ver na prática, não é bem assim. Mesma coisa na questão do número de lumens, a capacidade desta lâmpada iluminar por metro quadrado de área. Um diz que essa lâmpada aqui equivale a uma lâmpada de 60, já o outro diz, não, a minha lâmpada equivale a mais de 100 watts. Cada um diz uma coisa, né? Então, como isso não está normatizado, as lâmpadas estão para serem normatizados. E aquelas que forem normatizadas, o precinho dela vai ser mais caro, com certeza, tá? Então, para você aferir o número de lumens, aí já seria um outro aparelho chamado luxímetro. Custa aí os mais simplesinhos da Minipa na faixa aí de uns R$450. Mas eu que não vou comprar um aparelho desse para conferir a luminosidade das lâmpadas. Isso aí, um investimento desse, para mim, se eu trabalhasse com luminotécnica, iluminação de galpões, iluminações especiais, eu investiria na compra de um luxímetro para eu testar uma lâmpada, ou ver uma lâmpada que foi sugerida pela dona arquiteta ou dona decoradora e para ver se está adequada à área a qual ela se propõe. Tá? Mas, por enquanto,
esse aparelho aqui já foi uma aquisição que ele vai ter uma utilidade quando as residências do grupo B passarem a serem taxadas pela energia kVAR, energia reativa. Aí você vai ter que projetar um mini banco de capacitores para que aquela residência não seja multada. Isso aí acho que ainda vai demorar, mas vai chegar lá, hein? Pode ter certeza. Hoje em dia só clientes da classe A, indústrias, fábricas e grandes consumidores que são taxados pela reativa. Mas os medidores digitais modernos, aqueles branquinho, mini, que tem chip, né? Que a concessionária lá da central desliga ou liga esse medidor remotamente via chip. Como se fosse um celular. Ele tem IP. Esse chip tem um IP. Tá? Então, quando chegar nesse ponto, o eletricista vai ter que investir num aparelho desse. Esse aparelhinho aqui, na época que eu comprei, ele já tem bastante anos, foi R$1.000. Tá? Então ele está ali garantido, guardadinho, esperando chegar a hora de mostrar ao que veio. Tenha um dia iluminado.